pessoal, eu sou a professora Maria de Fátima e nós vamos trabalhar hoje sobre a linha do tempo da educação brasileira. A linha do tempo sobre as reformas da educação brasileira. Nós vamos fazer um aparato sobre o que são essas reformas da educação brasileira, quais foram os anos em que se procedeu essas reformas, né? E vamos trabalhar isso. Nós sabemos que a educação ela se desenvolve dentro de um contexto histórico, social, cultural, econômico, político. E teve a nossa primeira Constituição, ela se deu em um contexto no qual havia uma derrota entre a nobreza. E assumiu essa nobreza, ela assumiu o poder do Estado. E dessa forma, em troca do auxílio, a nobreza, ela veio que prestou a vinda da família real para o Brasil. E a burguesia, ela consolidou uma posição de privilégio em relação à economia brasileira. Então, com a vinda dessa família real e a independência do Brasil, houve uma contribuição para orientar a educação brasileira, a reformulação, a formação de elites de dirigentes, e assim o início do ensino superior e secundário passaram a ser privilegiados com a chegada da família real do Brasil. A educação, nós sabemos que ela passou por essas reformas e até hoje, nos momentos atuais, ela vem passando por mudanças. Então, nós sabemos que existem vários problemas dentro da educação, né? E sempre há uma intenção das tendências, mas tendências que querem manter o regime como está, sem que haja mudança. E nós, na atualidade, nós queremos o quê? Introduzir novas metodologias ativas. Então, nós vamos fazer a linha do tempo agora, falar da linha do tempo. Em 1880, houve a reforma de Benjamin Constant, onde a reforma da educação primária e secundária dentro do Distrito Federal, o ensino superior, artístico e técnico no país, foi introduzido de maneira profunda ideias do positivismo de Augusto Comte. Então, nesse período, foi introduzido o positivismo, uma nova forma de trabalhar o ensino. Como seria isso? Nesse período dessa reforma de Benjamin Constant, teve a incidência do positivismo, que visava o quê? Trabalhar mais o científico. A ciência passa a ser a fonte de toda a verdade. Então, o ensino passou a ser baseado no positivismo. Em 1901 a 1911, teve a reforma de Epitácio Pessoa, onde surgiram o quê? Institutos de ensino superior e secundário, e preocupou-se com os aspectos regulamentares, normas para a equilibração das escolas particulares e para o processo de exames. Nessa reforma, se cuidava de horários, programas, exames e salários de professores. E permitia o quê? O acesso feminino aos cursos secundários e superiores. Então, essa reforma de Epitácio Pessoa trouxe a empregação do ensino superior no Brasil. Aqui, em 1911, houve uma reforma brasileira chamada de Rivadavia Correia,
onde se pregava um ensino livre, e isso permitiu o estabelecimento de ensino secundário, a realização de exames, a realização de exames reconhecidos oficialmente, e se estabelecia uma liberdade total do ensino secundário e superior, quer de ponto de vista didático do administrativo. Em 1915, houve a reforma de Carlos Maximiliano, onde há uma reorganização do ensino secundário e superior e se volta à condição de estabelecimentos oficiais equiparados, exames vestibulares, admitindo parcelados que perduravam até 1925. Em 1925, houve uma reforma chamada Rocha-Baines, onde os currículos escolares eram seriados, elaborados por programas oficiais, restituindo bancas examinadoras para o ensino particular. Então, a partir de 1925, o que houve? Houve a incidência do ensino particular no Brasil. Em 1931, houve a reforma de Francisco Campos, que reestruturou o ensino superior com a elaboração do Estatuto das Universidades e contribuiu para a formação de professores secundários e para a cultura em geral. Então, nesse período da reforma de Francisco Campos, é que vai começar a surgir uma nova profissão chamada supervisão escolar, onde o supervisor ele detém a função de fiscalização do trabalho do professor. Ele vai cobrar mais a participação do professor em planejamentos, ele vai fiscalizar o professor, e vai ser uma nova profissão que vai surgir a partir dessa reforma de Francisco Campos. E tem o ensino secundário também, passou a ter 7 séries. A partir dessa reforma de Francisco Campos, esse ensino passou a ter 7 séries, estando 5 de estudos básicos e 2 propedêuticas, ou seja, tem a ver com a preparação. O ensino de línguas foi renovado, o método direto de 3 áreas: letras, ciências, matemáticas, física e química, ciências biológicas e ciências sociais. Em 1942, teve a reforma de Gustavo Capanema, que promoveu a reforma do ensino secundário, dividindo em 2 ciclos: o ginásio e clássico e científico, com as tendências intercularizantes naturalistas, e de reforma anterior, com a finalidade do ensino secundário, de formar a personalidade integral do indivíduo, do adolescente, e acentuar a formação de consciência patriótica. Em 1942 a 1943 e 1946, vai surgir a primeira LDB, a lei, e vai surgir a Lei Orgânica do Ensino Industrial, a Lei do Ensino Secundário, a Lei Orgânica do Ensino Comercial, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, e vai surgir a lei da LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que nessa época ela não tinha a numeração que ela tem hoje, ela era conhecida como Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e nós sabemos que, na atualidade, hoje ela é conhecida como a Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 96. E essas são as referências, Andrade Danilo, Conheça o Ciclo das Políticas Públicas, Oliveira Terezinha, Costa Manuel Ferreira. Eu agradeço a todos pela atenção e obrigado por tudo. Até a próxima. Bem, gente, essa foi a nossa live sobre
as políticas educacionais, as reformas das políticas educacionais. Nós sabemos que a educação ela vai acompanhando o tempo, né? Ela vai mudando socialmente de acordo com a época em que está sendo vivenciada. Então, nós sabemos que hoje a metodologia que o professor deve pregar dentro da sala de aula é a metodologia ativa, onde o aluno é o centro do processo, e não como antigamente, onde o professor era o detentor do saber. Nós sabemos que hoje o aluno, ele é um ser ativo que vai aprender por si mesmo, através de quê? Das metodologias que o professor vai trazer para ele, das formas de ensino, das formas de aprender. Então, o aluno é um ser ativo. Então, essa foi a nossa apresentação. Obrigada, um abraço a todos e até a próxima, pessoal.